Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos no nosso 13º dia da nossa campanha 4 semanas para um coração transformado. E o nosso tema de hoje é excelência. Se a Bíblia nos desafia a render por completo o nosso coração ao Senhor, uma das evidências que nós poderíamos dar que isso realmente está acontecendo em nossas vidas está naquilo que fazemos para Deus e no seu reino, ou seja, tudo o que fazemos é para Deus e por isso devemos fazer com todo o nosso empenho e dedicação. Ou pelo menos deveria ser assim. Não há espaço para mediocridade na vida cristã, pois aquele que é excelso supremo, nosso Deus, ele espera de nós nada mais, nada menos do que a excelência naquilo que nos propomos a fazer no seu reino e em nossas vidas para o seu trabalho. Na Bíblia, há vasta evidência de que tudo o que envolve o nosso relacionamento com Deus deve ser feito de todo o coração. Vamos lá dar uma olhada nessas evidências que estão biblicamente expostas para nos orientar? Em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, este texto nos mostra que não podemos buscar a Deus em nossas orações se não for de todo o nosso coração. Se queremos encontrar, se quando dobramos os nossos joelhos para orar, queremos realmente ter resposta do céu, não pode ser algo simplesmente sistemático, tem que ser de todo o coração. Jeremias 29, 12, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, mas ouvirei se vocês me buscarem de todo o coração. O maior de todos os mandamentos dados por Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, exige intensidade na forma de amar a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30, o Mestre Jesus fala a respeito disso. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Nós precisamos, no que diz respeito ao nosso amor por Deus, precisa haver intensidade, precisa ser completo este amor a Deus e precisa se manifestar de forma excelente. Para servir a Deus, não precisa ser perfeito, pois somos falhos, somos pecadores, mas cada vez que nos propomos a fazer algo para Deus, no seu reino, na sua obra na terra, precisa ser com excelência. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20, o profeta traz um alerta ao povo de Israel. Não tenham medo, disse Samuel, certamente vocês agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, precisamos ficar firmes naquilo que assumimos como compromisso diante de Deus, diante do seu reino, diante da sua obra. Precisamos ser firmes nas nossas decisões tomadas no que diz respeito a servir ao Senhor e devemos fazer isso de todo o coração. Quando nós dizemos que somos obedientes a Deus, até a nossa obediência precisa ser excelente, precisa ser de forma irrestrita. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 16, diz assim: hoje o Senhor seu Deus ordenou que obedeçam a todos esses decretos e estatutos. Cumpra-nos cuidadosamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não há meia forma de obedecer a Deus, precisa se obedecer de forma integral, de forma completa. Quando declaramos que confiamos em Deus, nós precisamos realmente mostrar isto em excelência, de forma integral. Olha só, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busquem a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Até mesmo no arrependimento, quando pecamos, nós precisamos ter um arrependimento excelente, de uma forma sincera, integral, completa. Caso contrário, o nosso arrependimento não trará a mão bondosa de Deus para nos perdoar. Olha quando o profeta Joel alerta o povo de Israel, capítulo 2 do livro de Joel, versículo 12 e 13. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração e venham a mim com jejuns, choros e lamentos.
Deem realmente uma postura, uma evidência de arrependimento sincero diante do Senhor, com as suas práticas mudadas, com as suas práticas alteradas. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, mas rasguem o seu coração. O profeta Joel ainda alerta o povo no versículo 13. E nós precisamos fazer isto de forma integral, para que Deus possa então ser misericordioso e compassivo para conosco. Quando nós falamos que damos o nosso louvor a Deus, até mesmo o nosso louvor precisa ser de forma integral e de forma completa e excelente. Salmos 111:1 diz: Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, e na congregação farei isto no meio dos justos. Quantas pessoas muitas vezes estão, até mesmo no momento de louvar a Deus, fazem isso de uma forma tão banal, tão superficial. Espero que este tempo que nós estamos vivendo de reclusão, em nossas casas, sem termos o tempo de congregar na igreja, possa nos levar a uma reflexão de quanto é necessário estar no meio da congregação e apresentar diante de Deus um louvor sincero, para que Deus se agrade de nós e habite no meio dos louvores que nós prestamos a Ele em nossas igrejas. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, quando fazemos a nossa confissão de fé, e vamos ao batismo, essa ação de confessarmos a Jesus, de irmos ao batismo, isto precisa ter realmente interesse, precisa ser realmente de todo o nosso coração, porque senão, queridos, nós corremos o risco de, nesta ação tão importante que é a nossa declaração pública de fé, fazermos disto um tempo banal em nossas vidas e ali na frente descobrimos que na verdade Deus não tomou conta das nossas vidas e que Jesus não é o Senhor das nossas vidas. Olha a história que está em Atos capítulo 8, versículo 36, quando Filipe vai orientar aquele eunuco da rainha de Candácia que estava lendo a palavra, não entendia, e Deus coloca Filipe na vida dele para que Filipe então possa lhe explicar a palavra provoca transformação na vida daquele homem, e aquele homem pergunta para Filipe: olha aqui a água, que impede de que eu seja batizado? E Filipe responde para ele no versículo 37 dizendo: você pode ser batizado se crer de todo o coração. E aquele homem respondeu prontamente para Filipe dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é uma forma completa da fé e nós precisamos entender que até mesmo na nossa confissão de fé nós precisamos entender que nós precisamos vivê-la de forma integral. Caso contrário, nós não temos realmente convertido o nosso coração integralmente. O desejo de Deus é que aqueles que receberam o melhor dele estejam dispostos a vivenciar a sua vontade com todo o seu ser e de todo o seu coração. 1 Reis, capítulo 8, versículo 23, e diz assim: e orou ao Senhor dizendo: Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Pergunta para a nossa reflexão: você entende que não dá para viver uma vida superficial com Deus e esperar bênção integral da parte dele? Na sua vida com Deus hoje, você pode dizer que está totalmente rendido a Ele? Desafio pessoal: deixe de ser um cristão mediano e assuma o compromisso de fazer tudo o que está relacionado à sua vida espiritual com toda a boa vontade e dedicação. Oremos ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, para que em tudo que eu vier a fazer na Tua obra e na minha vida contigo, possa ver a intensidade com a qual um dia Tu me amastes e entregastes Jesus, Seu Filho amado, para ser o meu Salvador e me resgatar do pecado e da morte eterna. Hoje ofereço-Te o meu melhor, a minha vida e o meu coração por inteiro em Tuas mãos. Amém.